Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação aqui nos meus endereços telemáticos. É só você acessar Paulo Roberto Maciel e você chega ao meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, ao facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Olha, vamos transmitir a palavra de Deus da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Eu sempre transmito aqui, de forma antecipada para você. Quem precisa da palavra de Deus é só entrar nos meus endereços telemáticos. Liturgia da palavra referente à segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. A Igreja Católica celebra a memória de São Bonifácio, bispo e mártir. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. O prefácio pode ser o comum ou dos mártires, e o ofício da memória também é recomendado. A antífona da entrada: este santo lutou até a morte pela lei de seu Deus, e não temeu as ameaças do ímpio, pois se apoiava numa rocha inabalável. São Bonifácio, bispo e mártir. Oração do dia, rezemos. Interceda por nós, ó Deus, o mártir São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos em nossas obras a fé que ele ensinou com sua palavra e testemunhou com seu sangue, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro de Tobias, início do livro, capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículos do 1 ao 8. Eu, Tobit, andei nos caminhos da verdade e da justiça todos os dias da minha vida. Dei muitas vezes esmolas aos meus irmãos e compatriotas que comigo foram deportados para Nínive, no país dos assírios. No dia da nossa festa de Pentecostes, que é a festa das 7 semanas, prepararam-me um excelente almoço e reclinei-me para comer. Quando puseram à mesa com numerosas iguarias, disse ao meu filho Tobias: vai, filho, vai procurar entre nossos irmãos deportados em Nínive algum que de todo o seu coração se lembre do Senhor e traze-o aqui para comer comigo. Assim, meu filho, ficarei esperando até que voltes. Tobias saiu, pois, à procura de um pobre entre nossos irmãos, e voltou dizendo: pai. Respondi: que há, meu filho? Continuou Tobias: um homem do nosso povo foi morto e lançado à praça pública, e ainda se encontra lá estrangulado. Levantei-me de um salto, deixando o almoço sem prová-lo. Tirei o cadáver do meio da praça e depositei-o numa das dependências da casa, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Ao voltar, lavei-me e, entristecido, tomei minha refeição. Lembrei-me das palavras do profeta Amós, ditas contra Betel: vossas festas se transformarão em luto e todos os vossos cantos em lamentação. E chorei. Depois que o sol se escondeu, fui cavar uma sepultura e enterrei o cadáver. Meus vizinhos zombavam, dizendo: ele ainda não tem medo. Já foi procurado para ser morto por este motivo e teve de fugir. No entanto, está de novo sepultando os mortos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha a história do Antigo Testamento. Tobias e Tobit. Salmo responsorial é o Salmo 112. Versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão
versículo 1a. Feliz aquele que respeita o Senhor. Repitamos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada a geração dos homens retos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Haverá glória e riqueza em sua casa, e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Feliz aquele que respeita o Senhor. Repitamos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 ou 5. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo secretário de São Pedro, Marcos, capítulo 12, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão do texto bíblico do Evangelho. É a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini.
Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Ele sempre escreve uma reflexão. Que bom se mais católicos escrevessem uma reflexão para que outros replicassem. Um homem plantou uma vinha. Marcos 12, versículos do 1 ao 12. É o título da reflexão. Desde o Antigo Testamento, a Sagrada Escritura fala do povo de Israel como a vinha do Senhor, conforme Isaías capítulo 5, versículos do 1 ao 7, capítulo 27, versículos 2 e seguintes. Trata-se de uma obra de Deus sob a imagem do vinhateiro, que investe pesadamente no terreno, fazendo limpeza, cerca, lagar, torre, à espera de uvas que deem bom vinho. Já no Antigo Testamento, a própria vinha não correspondeu às expectativas do Senhor, que, decepcionado, decide abandoná-la aos invasores. Agora, no Novo Testamento, é isto que Jesus nos diz nesta parábola. A situação se agrava. Aqueles a quem o Senhor confiara seu povo, sua vinha, recusam-se deliberadamente a passar ao Senhor da vinha sua parte nos resultados. Recusa que chegaria ao extremo de, após espancar e injuriar os emissários, assassinar o próprio herdeiro. Quem é o herdeiro do Senhor? É Jesus, o Filho do Pai eterno, enviado pelo Pai até os pastores do judaísmo, doutores da lei, fariseus, sumos sacerdotes. O Filho é sumariamente recusado, perseguido e, afinal, crucificado. Estamos diante do grande mistério da recusa do Messias. Entretanto, aquele fato histórico verificado no tempo de Jesus, que não foi acolhido pelas lideranças religiosas judaicas de seu tempo, não deveria servir para nós como uma cortina de fumaça que nos desobrigue de avaliar nossa própria realidade. Também à igreja se refere esta parábola, tanto que ela está situada no Novo Testamento, lá como cá, o mesmo risco está presente. A igreja é o novo Israel. Também ela é convidada todos os dias a apresentar ao Senhor generosamente os frutos da vinha. Nós, os servidores da igreja, infiéis à nossa missão, podemos recusar a Deus a sua parte e nos apossar violentamente de seus dons, utilizando-os em proveito próprio. Ora, a própria igreja é uma vinha que Deus oferece ao mundo. E também aqui se verifica a terrível recusa, o desprezo, zombarias, suspeitas, rejeição, deformação de sua imagem. Os inimigos da igreja sempre têm espaço disponível nos meios de comunicação. Os adversários do evangelho caricaturam a Jesus e distorcem sua mensagem. Os apóstatas são aclamados como heróis, fazendo fortuna com seus livros, filmes e peças de teatro que destilam o ódio e a mentira. Que fará o dono da vinha? Não deixará impune esta recusa. Há de vir e exterminar aqueles lavradores e confiará sua vinha a outros lavradores. É hora de me perguntar: cumpro o meu papel na vida da igreja? Dou os frutos que Deus espera de mim? Pense nisso, reflita. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. A vinha dará sua uva e a terra os seus frutos. Zacarias capítulo 8, versículo 12. Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquisei no site revista.arautos.org e Martirológio Romano. Dia 5 de junho é dia de São Bonifácio, bispo e mártir. São Bonifácio faleceu em
1754, em Dokkum, Holanda. Monge proveniente da Inglaterra, enviado pelo Papa Gregório II à Alemanha para evangelizar, foi bispo de Mogúncia. Lá foi massacrado à espada em Dokkum, atual Holanda. Santos Marciano, Nicandro e Apolônio, mártires, são santos do dia 5 de junho. Morreram no século III. Foram torturados e confinados numa prisão no Egito. Morreram vítimas do calor, fome e sede. Mais santos do dia 5 de junho. Santo Ilídio de Alvérnia. Ilídio de Alvérnia, bispo, faleceu em 384. Bispo de Clermont, na França, foi chamado a Trèveris, na Alemanha, pelo imperador Máximo para liberar sua filha de um espírito imundo. Morreu na viagem de regresso. São Doroteu de Tiro, bispo e mártir, faleceu no século IV. Ainda presbítero, sofreu muitas perseguições no tempo de Diocleciano, mas conseguiu sobreviver até aos 107 anos de idade. Nessa época, ele foi martirizado em Tiro, no Líbano, durante o reinado de Juliano. Santo Eubano, bispo, Santo Adelário e 9 companheiros são santos do dia 5 de junho. Foram mártires no ano 754. Obtiveram a palma do martírio junto com São Bonifácio na Frísia, atual Holanda. São Franco é outro santo do dia 5 de junho. São Franco foi eremita. Faleceu no século XII. Levou uma vida de contemplação e penitência numa estreita gruta perto de Acerge, na Itália. São Lucas Vubaloan foi presbítero e mártir da Igreja, mártir de Cristo. Faleceu em 1840. Foi decapitado em Hanoi, no Vietnã, durante a perseguição do imperador Minh Mang. Beato Sancho foi mártir, morreu em 851, adolescente martirizado pelos sarracenos em Córdoba, na Espanha, por declarar-se cristão. São santos do dia 5 de junho. Que todos eles roguem por nós junto a Deus Pai, e Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Nós católicos acreditamos que os santos estão com suas almas junto a Deus. Por isso pedimos a intercessão. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você pede, que você suplica, que você ora, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Aquino. Olha, gente, mais de 100 livros que instruem os católicos, os cristãos do Brasil e até fora do Brasil. O professor Felipe Aquino, e escritor, que tem um canal no YouTube onde ele responde perguntas dos fiéis, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se Deus ainda não respondeu para você, espere. É o melhor para você. Deus só faz o que é melhor para nós. E agora eu clamo do aramaico, o dialeto de Jesus, para o português. Nós católicos dizemos Maranatá, com a tônica na última sílaba. Nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, dizem
com a tônica na penúltima sílaba, Maranata. Não importa a pronúncia, Maranatá ou Maranata, o significado é o mesmo. Vem, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Será o dia do juízo final, a parousia, é o dia que Jesus voltará. Não sabemos a data, nem a hora. Portanto, temos que estar preparados. Se quisermos viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, elevados como anjos. Já pensou viver como Cristo, depois que ele ressuscitou? Atravessar paredes, não ter mais dor, mais fome, mais sede, não ter mais depressão. Nada de problema existencial. Viveremos semelhantes aos anjos, com corpos, esses corpos que nós temos hoje, glorificados, transfigurados, transformados, algo inenarrável. Na nossa materialidade aqui não dá para entender, na nossa secularidade. Mas São Paulo, apóstolo dos gentios, aquele que evangelizou o mundo, diz que o sofrimento, a turbulência, as agruras de agora nem se comparam com a glória futura que será revelada em nós que formos salvos. Então não seja ímpio. Creia em Deus. Arrependa-se. Seja humilde, não seja soberbo, autossuficiente, orgulhoso. Nessa terra somos passageiros. Essa carne aqui, o dia que for enterrada, em pouco tempo virará vermes, depois pó, cinza. Então o que vale é o nosso espírito, nossa alma, que vai para Deus e depois terá um corpo glorificado, um corpo transfigurado. Perdão, meu Senhor Deus, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Eu quero a vida eterna com Cristo Jesus.